Fala, mergulhador! Tudo certo? Nessa aula aqui você vai aprender o que é o Design First e como utilizar ele junto com o OpenAPI 3. Mas antes de iniciar o assunto dessa aula, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like e um comentário. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos assim como esse, de qualidade e gratuitos para você. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais fundo, confira os cursos imersivos no site da AlgaWorks, algaworks.com. Então vamos lá, nessa aula aqui você vai aprender sobre o que é o Design First, o que seria o OpenAPI 3, a como desenvolver uma documentação com o OpenAPI 3 e também como implementar uma REST API seguindo uma especificação. Então o que seria o Design First? O Design First ele é uma abordagem de desenvolvimento de software no qual o design de uma REST API é priorizado, ou seja, não é realizada nenhuma implementação, nenhuma codificação antes do design dessa API, antes da especificação dessa REST API. Então, basicamente, o time de desenvolvimento ele descreve em conjunto uma documentação da REST API, que seria o seu contrato, a especificação do contrato. Esse contrato ele vai conter os endpoints, os modelos utilizados, os verbos que vão ser utilizados do HTTP, dentre outras coisas. Em seguida, esse contrato é implementado pelos times de back-end e também, é claro, os times de front-end, realizando então a integração seguindo este contrato que já foi pré-estabelecido. Mas e o OpenAPI? O que seria? Ele seria uma especificação que define como devemos descrever tais documentos de contrato de uma REST API. Então, no Design First, você utilizaria o OpenAPI 3 como uma especificação para desenvolver tal contrato. No OpenAPI 3, utilizamos arquivos em formato YAML para definir esses contratos com alguns objetos já pré-estabelecidos pela especificação. E como são arquivos de texto, podemos armazenar eles em repositórios do Git, possibilitando então o versionamento e o desenvolvimento em conjunto de tal documentação. O OpenAPI 3 foi desenvolvido pela empresa chamada Swagger. Ela ajudou a construir essa especificação, mas ela doou essa especificação para a Linux Foundation. Mas por que usaram a especificação? Por que é importante? Bom, além de definir uma linguagem padrão para que o time consiga trabalhar em conjunto, existem muitas outras ferramentas que também interpretam essa especificação e que vão facilitar o desenvolvimento dessa documentação, dessa especificação da nossa REST API. Existem ferramentas feitas pela própria Swagger, como editores de texto, editores visuais também, que geram as documentações em formato visual. Existem também plugins para as IDEs, como o do VS Code, que também ajudam no desenvolvimento dessas documentações. Existem também outras ferramentas que até mesmo conseguem gerar código-fonte seguindo a especificação do OpenAPI 3. Então ajuda muito a desenvolver seguindo o Design First, trabalhando com uma especificação como o OpenAPI 3. Então agora que você já entendeu a teoria por trás do Design First e do OpenAPI 3, vamos desenvolver uma documentação do contrato de uma REST API, seguindo essa especificação. Em seguida vamos implementar isso em uma REST API, utilizando o Java e o Spring Boot. Então vamos lá, mergulhador. Para descrever uma especificação de uma REST API utilizando o OpenAPI 3, precisamos de uma ferramenta para desenvolver. Poderíamos utilizar o próprio VS Code, mas no meu caso eu vou utilizar uma ferramenta online do próprio Swagger. Então vamos lá, vou vir aqui em editor.swagger.io, vou abrir essa ferramenta. Bom, como podemos ver aqui, só de acessar essa ferramenta, ela já nos trouxe uma documentação de exemplo, no caso uma especificação de exemplo de uma API de Pet Store, que seria como uma loja de produtos para animais de estimação, eu acredito. E aqui do lado está a documentação, contendo os endpoints, os modelos também, e os verbos de HTTP utilizados em cada um dos endpoints. Então vai ser uma documentação nesse formato aqui que vamos desenvolver para a nossa REST API. E em seguida vamos implementar essa especificação aqui na nossa REST API. Mas antes de iniciar o desenvolvimento, eu vou acessar a página do Swagger, swagger.io. Em seguida eu vou acessar a página da própria documentação da especificação. Na versão 3.0, então seria a especificação do OpenAPI, versão 3.0.3.
E aqui estão todos os objetos que são suportados por esta especificação aqui, com todos os formatos de como descrever um endpoint, um modelo e muitas outras opções. Então vamos lá, vamos começar descrevendo o contrato aí da nossa REST API. Eu vou apagar todo esse modelo aqui de exemplo e vou começar declarando a versão da especificação Open API 3.0.0, por exemplo, ou 3.0.3, que seguiria a versão que estamos aqui na documentação que acabamos de ver, né? Bom, beleza. Nota que agora a documentação em si, que seria no modelo gráfico, ela não está sendo mais exibida, até deu alguns errinhos aqui de validação, mas não tem problema, vamos continuar aqui desenvolvendo a nossa especificação. Precisamos incluir diversos objetos aqui, que vêm da própria especificação. O primeiro deles seria o info, que seriam as informações da sua REST API, como o título dela. Então, vou colocar o título da REST API que vamos desenvolver, seria o Alga Calendar, por exemplo. A versão dessa API, então version. Então, nota que aqui é mais uma informação que não faz parte da parte de codificação, é mais uma informação genérica desse seu projeto, dessa sua REST API, tá bom? Aqui na description, você poderia colocar algo mais completo, como REST API de calendário, por exemplo, ou de lembretes. Beleza? Bom, como podemos ver aqui do lado, já começou a aparecer alguma documentação, mas ainda tem alguns erros nessa nossa especificação. Ainda está faltando alguns outros objetos. Mas agora você me pergunta de onde que eu tirei essas informações aqui, essas propriedades, esses campos, que mais parece um objeto com suas propriedades, né? Seria o objeto info com a propriedade title, version e description. Bom, ela estaria aqui dentro da própria especificação. Vamos verificar? Seria o info, vamos pesquisar por info, ó. Caiu aqui em info object, então estaria aqui dentro de specification, schema, open API object, info object, beleza. Olha, no info object temos o title, description, terms of service, nesse caso eu acabei nem colocando, contrato, licença e version. Bom, aqui como podemos ver aqui embaixo, temos um exemplo, que seria bem semelhante ao que já preenchemos aqui, title, version e description. Esse exemplo aqui está em JSON, mas já temos um exemplo aqui em YAML, que é o formato que estamos utilizando. Então, tudo isso aqui são objetos da própria especificação do OpenAPI 3, não são objetos da nossa API como os nossos modelos no momento. Agora que já colocamos as informações da nossa REST API de uma forma resumida, já podemos começar declarando os paths, que seriam os endpoints dessa nossa REST API. Então, eu venho aqui em paths, depois eu declaro o endereço desse path, o nome desse path, que seria /reminders, seguido do verbo, vou colocar como get, operation id, get reminder, ou get reminders, por exemplo. Seguido eu posso colocar um summary, que seria um resumo dessa operação, consulta, lembretes. E por último, coloco aqui o responses e dou um exemplo de resposta. Aqui seria do código 200 e description. Vou deixar simplesmente como OK no momento, não vou colocar nenhum modelo. Aqui voltou os dois pontos depois do OK, que toda vez no YAML, quando você tem um objeto com as propriedades, você coloca dois pontos para você declarar as propriedades desse objeto, que pode ser até mesmo um outro objeto. Bom, como você já deve perceber, esse objeto aqui, info, é um objeto do OpenAPI e esse paths também. Então, se você vier aqui na especificação, olha, eu tenho paths object e dentro do paths object eu tenho o path item object com todas as opções disponíveis aqui, olha, com as opções de verbo, HTTP, put, post, delete, options, read, servers, parameters e muitas outras. Bom, vamos passar por cada uma delas, não por todas provavelmente, mas por boa parte delas para descrever essa nossa especificação. Então vamos lá. Podemos ver aqui do lado também que já foi gerado uma documentação já em formato visual, contendo o verbo HTTP, o endpoint, aqui o nome do endpoint, o summary. Então por enquanto está tudo certo. O próximo passo agora seria declarar alguns parâmetros. Lembra que as consultas via GET, principalmente essas de listagem, que podem retornar diversos recursos, diversos registros aí do seu banco de dados, diversos itens, elas geralmente têm carry params para servir como filtros.
Então vou declarar ele aqui, vou colocar em cima aqui de response, vou declarar como parameters. Agora eu dou um tab, tracinho schema, coloco type, string, example, vou colocar aqui como reunião, semanal, e é claro, qual que é o nome desse parâmetro. Então vou botar um tab aqui, name, title, description, título, seguido aqui de in, que seria o parâmetro para dizer onde que ele está localizado, então aqui seria in carry, e depois o required. Como esse é um filtro, vou deixar como required false. Nota que aqui está dando um errinho de validação, está dizendo que a indentação está incorreta. A indentação de um arquivo YAML é muito importante, então acho que faltou um tab aqui. Example e type. Essas propriedades aqui, name, description, in e required, você dá um tab nelas também. Agora sim, então fica o esquema, e dentro do esquema precisa ter todas essas propriedades, além do type e o example. Beleza, agora sim, parece que funcionou. Nota que apareceu agora um parâmetro aqui dentro do meu endpoint de reminders, com o exemplo que colocamos. Os exemplos são muito importantes na hora de documentar essa especificação. Então eu recomendo que você coloque sempre os exemplos de valores, e os exemplos de valores têm que ser valores reais, tudo bem? Assim ajuda muito a quem for seguir essa especificação aqui. E agora vamos para o próximo endpoint, que seria o endpoint de post. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou maximizar essa tela aqui, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Posso até aumentar um pouquinho aqui a fonte, agora fica bem melhor. Se eu precisar trocar e voltar para a especificação, eu vou diminuir essa janela aqui. Mas por enquanto, eu vou fazendo o passo a passo aqui junto com você. Se você ficar com alguma dúvida de quais são os campos possíveis para cada um desses objetos aqui da especificação do OpenAPI 3, recomendo que você visualize lá na documentação, como fizemos anteriormente. Então agora vamos partir para o endpoint de post. No caso, o endpoint de /reminders com o verbo post. Então, como ele possui o mesmo path desse do get, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar só um verbo. Vou passar só aqui a informação do verbo post, dentro aqui de reminders, então vou passar post. E aqui dentro eu começo a declarar, assim como fizemos com o reminders get, que seria a consulta dos lembretes. Bom, feita a declaração do verbo, eu coloco aqui o operation, id, que tem que ser único, post reminders, por exemplo, ou create reminders. Assim fica um pouco mais autoexplicativo. Sempre vou colocar um summary. Vamos lá, cria um novo lembrete. E aqui embaixo eu coloco responses. No caso de um post, que cria um recurso novo, a resposta é 201. E aqui na description, eu coloco o lembrete criado. Beleza, aparentemente tudo certo. Olha, já gerou a documentação aqui desse endpoint. Resposta ficou aqui embaixo como 201. Lembrete criado. E agora vamos descrever a consulta de um único recurso, que seria geralmente com o ID na URL. Então vamos lá, vamos colocar aqui. O path dele não seria exatamente esse /reminders. Então vamos colocar um novo path aqui. Seria /reminders/id. Mas no caso o id é dinâmico, então a gente coloca com essas chaves aqui. E dentro o nome da variável, reminder id, por exemplo. Sempre colocando 2 pontos. E agora sim. Mas no caso, como isso daqui é uma variável que vai valer para todos os verbos que estiverem dentro desse path, para todos os endpoints desse mesmo path, seja get, seja post, seja put ou delete. Então precisamos declarar esse parâmetro. Então vamos começar já, parameters. Mesmo fora de uma especificação aqui que contenha o verbo, é necessário declarar o parâmetro antes, porque ele já faz parte do path. Então, vamos usar esquema, muito similar ao carry param. Aqui vem type, no caso seria um integer. Aqui o formato, então int 64, por exemplo.
Voltar um nível de tab aqui. Opa, aqui faltou dar um tab a mais. Agora sim. Aqui seria name, reminder, ID, para bater com o que está em cima. E agora a gente escreve que ele está no path, esse parâmetro. E ele é um record true. É obrigatório passar. Beleza, agora sim, parou de dar erro. Só que não tem nenhum endpoint nesse path aqui. Bom, vou até dar uns espaços a mais aqui, para ficar um pouco mais centralizado para visualizar. E agora vamos começar a declarar o path, né, que utiliza o verbo do get. Então, get. Opa, vou voltar um nível de tab aqui. Seria fora de parameters. Agora sim, operation, id, get reminder, by id, seguido do summary, busca um lembrete, por id, seguido aqui de responses. Beleza, agora sim, no caso de um get por id, a response geralmente é o 200. Description. Deixar como ok, algo bem genérico por enquanto. E também poderia dar um erro, né? Então 404. Description. Como um lembrete em contrato, por exemplo. Não encontrado. Beleza. Bom, como podemos ver aqui, já foi criado esse outro endpoint. Agora ele tem uma variável aqui no path. E aqui na hora de visualizar também, para a gente testar, no caso é possível também testar esses endpoints direto aqui na documentação. Ele também abriu um campo aqui para colocarmos o ID que vem no path. Então aparentemente está tudo certo. Então agora vamos seguir para os endpoints de put e em seguida para o de delete. Então vamos lá, put, mesma coisa, operation ID, update reminder, summary, atualiza um lembrete. Opa, aqui colocou um N a mais, lembrete. E aqui em responses, eu vou até copiar esses dois aqui, até para facilitar. Mas no caso de um put, ele retorna geralmente um 204. Então aqui seria lembrete atualizado. Beleza, bom, a mesma coisa aqui para o delete. Então vamos lá, delete, operation, id, remove, reminder, summary, remove um lembrete. E aqui em responses, seria quase o mesmo do put, só que eu poderia alterar aqui, lembrete removido e lembrete não encontrado. Vamos visualizar agora. Olha, aparentemente tudo certo. Atualiza um lembrete, remove um lembrete. Reminder ID aqui no path, 204, 404. Então a documentação dos endpoints está praticamente concluída, só que você deve ter sentido falta de alguma coisa. Dos modelos, tanto de requisição e de resposta. É uma parte muito importante de uma REST API, quais são os modelos que cada endpoint vai trabalhar. Então vou remover aqui da tela cheia, vou voltar aqui para o site da documentação da própria especificação, e aqui em esquema, já passamos pelo info e pelo paths, vamos agora para components, que teria o component object, e dentro do component object vamos ter diversas outras coisas, como esquemas e os responses. E agora eu vou aqui para o esquema object, e aqui embaixo vamos ter diversas informações, diversas propriedades que podemos utilizar para declarar os nossos esquemas. Por exemplo, aqui existe um esquema de error model. Aqui existe o tipo dele, type object, os valores se estão requeridos ou não, os tipos das propriedades, o nome delas, entre muitas outras informações. Então vamos lá voltar agora para a documentação. Então vamos declarar os nossos modelos que fazem parte aí da nossa especificação. Então tem que ser aqui dentro de components. Esquemas. E agora sim a gente declara o nome do primeiro modelo. Aqui no caso, vou até dar mais alguns espaços aqui para ficar no centro. Em um API REST, eu costumo utilizar cerca de 3 a 4 tipos de modelos. Por exemplo, esse modelo aqui seria o Reminder,
só que seria um reminder detalhado, que seria um modelo que contém todas as informações de um lembrete. Então, vamos colocar aqui como description, lembrete detalhado. E esse modelo aqui detalhado, ele vai ser utilizado nesses endpoints aqui, por exemplo, de GET, já que eles retornam apenas um recurso. Esse modelo aqui ele vai ter muita informação. Não recomendo que ele seja utilizado no endpoint, por exemplo, de GET de listagens. Nesse endpoint aqui de listagem, eu recomendo que utilize um modelo mais simples, que, por exemplo, não contém uma lista dentro da outra. Caso contrário, além do seu JSON ficar um JSON muito pesado, com muita informação de uma vez, a consulta para pegar esses registros, principalmente um banco relacional, vai ser muito difícil, ou vai ficar muito pesada. Então, vamos lá continuar descrevendo aqui o objeto, deixar como type object, properties. Agora sim eu coloco os campos, então seria id, type integer. Se você quiser verificar as outras possibilidades, eu recomendo que você verifique na documentação, como os vimos anteriormente. Então aqui o format, aqui faltou um N a mais, beleza. Seguido aqui de example, sempre passando os exemplos, example, vou passar aqui um, beleza. Terminou essa propriedade, vamos colocar outra, que seria o title do nosso lembrete, o título do lembrete, type string, example, reunião semanal, beleza. Aqui em description, mesma coisa, type string, example, reunião semanal com o time. Beleza. Opa, acabei errando aqui. Aqui seria example. Agora vamos seguir para a última propriedade, que seria o date, uma data. O tipo da data é tipo string, só que o format aqui, format, eu deixo como date e eu sempre deixo um example de data. Aqui eu vou passar uma data qualquer, mas poderia ser data e hora também. Beleza, bom, então nosso primeiro modelo está concluído. O próximo modelo, como eu já havia falado anteriormente, seria o modelo de summary, que é para ser utilizado nas listagens. Então, vou copiar esse modelo detalhado aqui, que já tem todas as informações. Vou só alterar o nome dele, que tem que ser único. Aqui seria Reminder Summary. Então, seria lembrete simplificado, ou resumido, é uma palavra melhor, resumido. Aqui eu vou remover, por exemplo, o description, que pode ser um texto muito grande, muito pesado. Não faz sentido ter esse tipo de propriedade em uma listagem. Lembrando que essa aqui é uma opinião minha na construção de REST APIs. O seu time pode definir isso de uma forma diferente e não teria problema. Mas sempre lembre que os seus endpoints eles podem envolver consultas com um banco de dados e também podem envolver consulta com APIs de terceiros. Então é sempre importante manter apenas as informações necessárias aqui nos endpoints, para fazer com que a nossa API fique mais leve e até mais simples. Agora o próximo modelo seria o Reminder Input. Essa é a nomenclatura que eu utilizo para modelos que são utilizados dentro de post, no caso no body, no corpo da requisição de um método post, ou de um put também. Eu utilizo sempre essa nomenclatura aqui de input, né? Esse sufixo input. Vou colocar aqui a description. Modelo para criação ou alteração de um lembrete. Beleza, bom, só me esqueci de mostrar para você, aqui nos esquemas, olha, acabamos declarando os três aqui, não terminei ainda o Reminder Input, mas se você quiser já dá para visualizar o Reminder Summary e o Reminder Detail, tá vendo? Com as propriedades que colocamos, os exemplos, o formato delas, string, int64, aqui é a mesma coisa, olha, é example string, mas é um formato de data. E aqui o tipo, um exemplo do tipo de data que é exibido. Então agora ficou bem mais fácil, já está ficando bem mais completa a nossa documentação. Bom, então vamos continuar aqui. Aqui seria type object, seguido das propriedades, properties. No caso não precisamos enviar o ID, precisamos enviar apenas o title, o description
e a própria data do evento, date. Vou até copiar esses campos para facilitar. Vou só prestar atenção no nível de tab, olha, os tabs estão corretos, tem que ficar dentro aqui de Properties. Vamos visualizar aqui agora na documentação que foi gerada. Olha, está perfeito. Reunião semanal com o time. Modelo para criação ou alteração de um lembrete. Bom, com os modelos de lembretes já prontos, falta só um último modelo aqui, que seria muito comum nas nossas REST APIs, que seria o modelo de mensagem de erro, ou seja, toda vez que der um erro em uma requisição, vai ser esse modelo que vai ser retornado para o nosso cliente. Então, vou colocar aqui como error message. Eu vou até pular algumas linhas aqui para facilitar a visualização. Opa, coloquei 2 pontos aqui no meio, não precisaria. 2 pontos no final. Agora sim eu coloco uma description. Representa o modelo de erro na requisição. Beleza. Aqui eu coloco type object. E agora vamos para as propriedades. Então, properties. E o primeiro campo seria o status. Porque geralmente em uma REST API feita com Spring, dentro da mensagem de erro sempre vem o campo de status. Vamos deixar como type integer. Formato int32, por exemplo. E o example aqui, 400. Seguido aqui de timestamp. Type string. Format datetime. Example. Aqui sim seria um formato mais extenso, com data e hora. Então seria 22, 11, por exemplo, 01, T18, 09, 02, Z. Beleza, e agora, seguido de error, type string, isso aqui é bem mais simples. Example, dados inválidos. E agora sim, message, type string também. Example, um ou mais campos estão inválidos. Beleza. Aqui em path, type string, também geralmente é incluso quando fazemos REST APIs com Spring. E aqui seria um exemplo de path. Beleza, então o modelo de erro, vamos até visualizar ele aqui do lado. Está concluído, olha, com todos os exemplos também. Mas antes de linkar esses modelos aqui com os nossos endpoints, utilizar eles dentro aqui do GET, do POST como requisição ou resposta dos endpoints, eu recomendo o seguinte, que é adicionarmos algum tipo de validação. Lembra que principalmente nos modelos aqui de entrada, por exemplo, esse reminder input, no back-end vamos precisar validar esses campos, por exemplo, o título pode sempre ser obrigatório, a descrição e a data. Existem algumas opções aqui que ajudam a configurar certos tipos de validação, somente para esses campos que são obrigatórios. Para usar essa configuração, eu vou adicionar aqui em cima aqui de Properties, eu vou colocar uma propriedade chamada Required. E aqui eu passo o nome dos campos, por exemplo, Title, Description e Date. Beleza. Ó, agora sim, eles ficaram com um asterisco, diferente dos outros que não tem o Required, que não tem esse asterisco. Então, quem estiver visualizando essa documentação aqui, vai saber que esse campo desse modelo é obrigatório. Então, ele sempre precisa ser enviado nas requisições. Ele não pode ser enviado, por exemplo, no JavaScript como um campo undefined, né? Um campo que nem está sendo setado. Ele precisa ser enviado. Só que ele não declara se o campo pode ser nulo ou uma string vazia, tudo bem? Essas coisas não é possível descrever como validar aqui dentro do OpenAPI. Só é possível declarar que os campos são obrigatórios ou não. Mas e quanto aos modelos de saída, eles precisam desse required também? Olha, não é obrigatório, mas eu considero uma boa prática. Por quê? Porque isso diz para o front-end que esses campos sempre vão ser enviados pelo back-end. E se tiver algum campo que
pode simplesmente sumir de acordo com alguma regra de negócio ou alguma regra de segurança. Por exemplo, pode existir um usuário que não visualiza a descrição de certos eventos ou outro tipo de regra. Aí sim, esse campo ele não seria um campo requerido na resposta do back-end. Ele poderia ser um campo que pode ser omitido, ele pode nem vir, né? Não necessariamente ele vai vir como nulo, mas ele pode nem aparecer no JSON, seria o undefined do JavaScript. Então eu vou copiar aqui o required para facilitar e eu vou colar ele aqui no summary. Então aqui no summary sempre vai vir o title, vai vir também o ID e a date também. E a mesma coisa aqui no detail, sempre teremos o ID title, faltou somente a description. Então eu recomendo isso daqui. Mesmo que o seu front-end não vai fazer envio desses campos, mas ele vai receber esses campos aqui. E até mesmo se ele estiver utilizando TypeScript, isso vai ser muito importante para ele, porque o campo ele pode ser nulo, vazio ou undefined no front-end. Isso é muito comum. Aqui para o error message, eu vou colocar a mesma coisa, então vou colocar todos os campos como obrigatórios. Mesmo que eles também não sejam enviados, sejam só campos de resposta mesmo. Aqui eu coloco o status, o timestamp, error, message e path. Beleza, bom. Certinho, então, vamos começar a declarar os nossos modelos dentro dos endpoints, como resposta dos endpoints. Vamos começar aqui pelo get, vamos ver aqui em cima. Aqui no get, responses, aqui vai estar description ok. Mas aqui no caso eu tenho que passar um content. E dentro do content eu passo o content type. Aqui seria por padrão application. JSON. O esquema type. Opa, aqui faltou o 2 pontos, perdão. Seria aqui dentro do application JSON, esquema. Dentro do esquema seria type. Aqui no caso, como é uma lista, eu passo o type array. E dentro desse array, podemos ter itens. E esses itens, aí sim, eu passo o tipo que eu declarei lá embaixo. Com essa variável aqui, no caso, com essa propriedade aqui, chamada ref. Que ele vai pesquisar, ele vai deixar como referência um outro objeto aqui dentro desse documento. Então eu passo components, /schemas, passo o endereço dele. Reminder, summary. Faltou o R aqui. Aqui faltou content, beleza? Aqui faltou um T. Agora sim, tinha digitado errado. Bom, vamos visualizar agora como ficou aqui na documentação. Olha, agora sim, application JSON, example. Agora sim temos o modelo com os exemplos bonitinhos, colocamos. E aqui no esquema, olha, ele já vai vir com o modelo que está declarado ali embaixo, de acordo com as propriedades. Vou até abrir aqui. Reminder, olha, mesmo modelo está aqui, está linkado aqui em cima também. Então qualquer alteração no modelo vai se refletir aqui no endpoint também, no path que declaramos. Vou partir agora para o post. No caso do post, aqui no 201, eu vou retornar o reminder detail. Então eu posso fazer o seguinte, aqui dentro, embaixo de description, vou colocar content. Dentro de content eu passo application JSON. E agora sim, schema. E dentro de schema, eu passo o endereço do meu modelo. Components, schemas, /reminder, detail. Beleza, aparentemente tudo certo, vamos verificar. Ó, example value, o esquema todo detalhado, com title, description e date. E aqui em esquema, mesma coisa, reminder detail. E como isso daqui é uma requisição post, ela pode também ter um corpo. Então eu vou adicionar aqui em cima de response, request body. Passo aqui content também, mesma coisa. Se tivesse mais de um content type, seria possível sim adicionar uma lista aqui dos content type, com cada um com um tipo de resposta diferente. Agora eu passo o application JSON. Seguido de esquema. Ref. Hashtag components.
schemas, reminder, input, que seria o modelo para a entrada de dados que é utilizado na requisição. Olha, agora sim, ele mudou aqui na documentação, colocou como example value aqui no request body, schema a mesma coisa, ele linkou com o modelo ali de baixo, reminder input. E agora ficou faltando os endpoints de get, put e o delete. No caso do delete ele não tem nenhum modelo, somente o put e o get. No caso aqui do get, eu vou adicionar como responses, content type, application JSON, seguido aqui de schema, ref, hashtag /components, schemas, reminder, detail. Vamos visualizar se deu certo. Beleza, certinho aqui no endpoint. O 404 por enquanto eu não vou adicionar nada. E aqui no put, no caso ele não retorna nada, ele só tem uma requisição que vai ser igual aqui do post. Eu posso até mesmo copiar. Eu vou copiar aqui. Prestando sempre atenção no nível de tab, olha, eu vou colar aqui em cima. E o tab, aqui o nível de tab ficou errado. Vou voltar aqui. Então o request body tem que estar dentro de put. E o content dentro de request body e assim por diante. Vamos verificar. Beleza, put está funcionando. Então está quase concluída a documentação com as respostas. Ficou faltando somente aquelas respostas de erro padrão, como 400, 500, dentre outras respostas de erro. Para isso podemos configurar uma resposta padrão. Então deixa eu vir aqui, vou aqui dentro de schemas, no caso dentro de components na verdade. Eu vou colocar como responses, seria um outro tipo de objeto. E aqui eu declaro as respostas padrão de erro e de requisição inválida, por exemplo. Então vamos lá, primeiro eu vou colocar o not found, description, recurso não encontrado, seguido aqui de content, application /json, seguido de schema. E agora sim eu passo aquele nosso objeto de erro, components, schemas, error message. Opa, faltou passar um ref aqui, então seria cifrão ref, error message. Beleza, aparentemente tudo certo. Vamos continuar aqui a declaração de todos os outros antes de linkar eles com as requisições aqui, com os paths. Agora eu passo para o bad request, passo no description, requisição inválida, passo no content application JSON, mesma coisa, seguido do modelo. Vou até copiar e colar aqui para facilitar, seria tudo igual. Posso copiar e colar de novo para declarar o último tipo de resposta. Ajustei o nível de tabs, acho que não precisou, beleza. E o último seria o nosso famoso internal server error, que seria quando dá o erro 500. Então, aqui na descrição seria erro interno no servidor. Beleza, aqui embaixo não muda. Cometi um pequeno erro de digitação aqui. Aqui seria content e content. Beleza, agora sim foi validado corretamente. E agora como faz para linkar essas respostas aqui nos nossos endpoints para economizar um pouco de código, não precisar declarar toda vez application JSON, schema. É possível linkar isso aqui com os endpoints e fica muito mais simples. Então vamos vir aqui, por exemplo, no método post, que geralmente pode responder com 400. Então vamos colocar aqui 400. Seguido de ref. E agora sim eu passo a referência daquela nossa response. Então, components, responses, bad, request. Vamos visualizar aqui no post. Ó, requisição inválida, bad request. Então ele puxou todas as informações, como o media type, a descrição, além do modelo. Então ficou muito mais simples agora
aqui o código das respostas. A única que a gente precisa declarar mesmo e colocar os detalhes dentro aqui do path seria as requisições, por exemplo, do 201, dentre algumas outras, porque elas variam de endpoint por endpoint. Agora essas mais genéricas aqui, como 400, 500, eu posso até copiar e colar aqui, que elas vão ser iguais de um endpoint para o outro. Agora sim, seria do erro 500, internal, server erro. Vamos aqui no get, por ID. Lembramos que adicionamos aqui o recurso não encontrado. No caso, eu vou apagar esse description aqui e eu vou passar o genérico mesmo. Vai ficar com uma mensagem genérica, mas não tem problema. Components, schemas, not found. Ou, perdão, não seria schema, seria responses. Agora sim. E aqui no put, ele pode ter ambos, tanto o 404, vou copiar e colar ele aqui, para facilitar. E ele pode também ter o erro 400. Então, vou pegar aqui do post. Beleza, bom, então ficou assim, 204, lembrete removido, que é o no content, 400 bad request e 404 not found. E é claro, eu posso deixar o erro 500 também, que deve ser comum de todos aqui, mas vou deixar apenas nesses endpoints que processam alguma coisa. Opa, adicionei aqui no delete, mas não tem problema, o delete também receberia as mesmas coisas, exceto o bad request. O bad request seria aqui dentro só do put. Deixa eu mover ele para cá. Passar o erro 500 aqui também, internal server error, junto com o 404. Aí já fica certinho. Beleza? Vamos visualizar para ver como ficou. Vamos aqui no post, put, 204, 400, 404 e o erro 500. Beleza, então fica mais autoexplicativo. Aqui no exemplo ficou status 400, olha, não condiz com a resposta real, mas por conta que o modelo de exemplo que utilizamos, só podemos passar um único exemplo aqui de valor. Então eu passei 400 fixo mesmo, mas não tem problema. É autoexplicativo aqui que nesse campo vai vir o status da resposta, em caso de erro, né? E agora com os endpoints já configurados, esses alguns outros objetos são bem interessantes para adicionar na nossa documentação, aqui na nossa especificação. O primeiro deles seria o tags. Bom, eu vou adicionar ele aqui, deixa eu ver, embaixo aqui dos paths, acima aqui de components, basta passar ele como tags e declarar uma tag aqui, por exemplo, name, reminders, e dentro dele, description, lembretes. As tags elas servem para agrupar os nossos paths. Por exemplo, acabei de criar uma tag chamada reminders aqui, que significa os lembretes. Eu vou agrupar todos os nossos endpoints que estavam aqui como default, não tinham uma tag associada a eles. Para isso, basta vir em cada um dos endpoints aqui. Vou colocar aqui em cima de parameters, vou colocar como tags. E vou deixar o nome da tag, reminders. Beleza? Olha, então esse endpoint aqui ele ficou dentro desta tag. Agora já ficou mais organizado, não ficou com esse default aqui. Bom, vou adicionar aqui nos outros então. Vamos lá. Em cima aqui de request body, por exemplo. Aqui também no get, no put e no delete. Beleza, ó. Get, post, delete, todo mundo dentro agora da tag de reminders. Caso você tiver mais de um tipo de endpoint na sua REST API, por exemplo, usuários, pedidos, você criaria diversas tags diferentes, um para cada tipo, para deixar esses recursos organizados. E agora o próximo objeto seria a respeito de segurança. Ele viria aqui dentro de components. Então vamos começar a declarar a configuração de segurança da nossa REST API. Esse objeto aqui, se você quiser ver as outras opções dele, recomendo você visualizar na documentação. Então basta vir aqui em Security Schemes. Aqui dentro eu passo o nome do Security Scheme que eu quero. Vou colocar um esquema customizado que seria o API Key, que é bem comum nas REST APIs. Além disso, essa documentação aqui no modelo OpenAPI 3, ela suporta a especificação do Auth2 também, além do Basic, dentre outras configurações. Aqui eu passo o type sendo o API Key
E o name eu vou passar como x-authorization. Seguido aqui de in, header. E aqui description. Token de autenticação. Bom, aqui ele está dizendo que não está sendo utilizado ainda, mas logo mais vamos aplicar essa configuração. Por enquanto nada mudou, tá vendo? Para declarar que tal security schema deve ser utilizado, existe uma outra configuração aqui fora de components, que seria o security. E agora sim, eu passo o nome do tipo de segurança que aplicamos, API Key, que criamos no caso, e eu passo aqui como API Key. Bom, parece que não está conseguindo renderizar. Deixa eu fazer o seguinte, então, eu vou dar um refresh na página. Beleza, ele já voltou a conseguir renderizar a documentação. Ela estava aqui com a configuração correta, sim, o editor que tinha travado, né? Mas não tem problema. Agora sim que aplicamos a configuração de segurança utilizando esse objeto aqui do security, deixa eu ver, este daqui, passando o nome do security scheme que declaramos, que seria o API Key, que é basicamente uma API Key utilizando esse header aqui de x-authorization. E aqui na documentação, apareceu agora um botão para autenticação, no qual podemos adicionar o token e assim utilizar ele na requisição dentro da própria documentação aqui do Swagger. Então ele seria injetado automaticamente nas requisições que fizermos dentro dessa documentação aqui. E agora, como podemos testar isso? Como podemos realizar esse tryout, esse execute? Como podemos realizar as requisições? Como é que vai funcionar? Bom, precisamos declarar alguns servidores para essa nossa documentação. Existe um outro objeto, então, que declara os servidores. Eu vou colocar aqui debaixo de security. Vou passar como servers. Description. Por exemplo, ambiente de produção. URL. HTTPS, calendar.works.com. Agora sim, já podem ver que foi adicionado um outro campo aqui chamado de servers nos servidores, que são utilizados nas requisições. E o próximo que eu vou adicionar, description, seria o servidor do ambiente local. Então, ambiente local de desenvolvimento. Beleza, seguido aqui da URL, http localhost 2.80.80. Beleza, agora com isso já conseguiríamos testar caso não tivéssemos a nossa aplicação funcionando. Se eu vier aqui no execute, olha, agora está fazendo uma requisição aqui para o calendar.works.com. Se eu mudar aqui o servidor, ele vai mudar também o local de requisição, olha, localhost 8080. No caso, ele vai dar aqui um probleminha de resposta, porque esses servidores não existem. Então, a nossa documentação está concluída, a especificação está concluída e a documentação já foi gerada. Eu recomendo você utilizar esse editor apenas para realizar as edições e depois exportar aqui para um arquivo de YAML e sim guardar no local seguro, por exemplo, no GitHub. Então, eu coloquei Save as YAML e eu vou guardar a minha especificação. Então, mergulhador, com a documentação já preparada com o arquivo do OpenAPI YAML gerado, que contém toda a especificação da nossa REST API, podemos realizar agora algumas outras operações, como por exemplo, importar essa especificação dentro do Postman, ou até mesmo importar essa documentação em uma outra ferramenta aqui do Swagger e deixar essa documentação disponível online para que qualquer um conseguisse acessar. Então, vou fazer isso primeiro. Então, vou remover aqui do full screen e eu vou entrar no Swagger I/O e vou procurar pela outra ferramenta aqui em Tools, que seria o Swagger Hub. Essa é uma ferramenta que tem a sua versão gratuita, então eu vou clicar aqui em Sign In. Aqui eu posso fazer o login de usuário, com usuário e senha, posso criar uma conta ou posso realizar o login com o GitHub. Bom, vou preferir fazer isso, que seria um pouco mais rápido, mas não tem diferença, não tem problema. E aqui eu estou na interface gráfica do Swagger Hub. Então o Swagger Hub basicamente ele é um local para você hospedar as suas especificações
e gerar as documentações online para suas REST APIs. Existem muitas outras documentações aqui online. Se você quiser ver, as documentações que estão aqui provavelmente são todas open source. Por exemplo, se eu vier aqui buscar por Alga Food, vamos ver. Ó, achei aqui o repositório da AlgaWorks oficial. E aqui eu tenho uma REST API do Alga Food. No caso, a documentação de uma das nossas REST APIs que utilizamos em um dos nossos cursos, né? No caso, desenvolvemos essa REST API aqui em um dos nossos cursos. Bom, então deixa eu voltar aqui. Vamos criar a nossa própria página de documentação. Eu posso vir aqui em Create New API. Posso preencher esses dados aqui. Posso até mesmo colocar para ele criar uma REST API seguindo um exemplo. Olha, tem até exemplos que já tem autenticação com Access Code, do Auth2, Password, o próprio Pet Store, que como quando iniciamos no Swagger Editor, ele estava disponível. Mas como no nosso caso já temos aqui o Open API YAML, eu posso simplesmente vir aqui e clicar em Import. Eu vou procurar agora no meu computador, na pasta Downloads, Import. Vou deixar aqui como público mesmo, não tem problema. Import Definition. E parece que deu certo, olha. Ele importou o Alga Calendar, a mesma documentação que estávamos aqui no Swagger Editor, só que ela fica disponível online para qualquer um. Se eu clicar aqui em View Documentation, eu tenho um link público para qualquer um conseguir acessar, tá vendo? Com os servidores aqui, entre outras opções. Bom, tem uma opção muito legal aqui dentro do Swagger Hub, que seria basicamente criar um mock dessa nossa REST API. Então a gente consegue testar aqui, o front-end conseguiria testar, realizar as integrações com um mock. Não é 100% perfeito, mas já ajuda em muitos casos. Então para isso eu vou vir aqui nas integrações, deixa eu clicar aqui em cima, Integrations, Add New Integration, API Automocking, tem algumas outras integrações aqui, mas eu vou cobrir somente essa no momento. Clicar aqui em adicionar, colocar o nome para essa integração, Alga Calendar, Mock. Create. Beleza, criou. Opa, só fechar aqui. Olha, ele ficou aqui, Alga Calendar Mock. E aqui eu vou clicar em Execute Integration. Beleza. Nota que agora, na documentação, ele adicionou um novo servidor aqui, olha. virtserver swaggerhub.com, o nome do meu usuário, AlexAugustoBR, Alga Calendar 1.0. Bom, e se eu tentar realizar agora as requisições dentro desse servidor virtual, vou colocar aqui em tryout, execute, ele vai retornar uma resposta real, mesmo que seja uma resposta fixa, ainda daria para realizar alguns testes, tá vendo? E até mesmo aqui no post, vamos visualizar, tryout, execute, nota que o nosso exemplo ele vem aqui, na response também. Por isso que é muito importante esses exemplos com os valores que simulariam valores reais. Bom, então além da documentação aqui de forma pública, que fica disponível para todos que acessam aqui o Swagger Hub com esse link, também podemos importar a nossa documentação dentro do Postman. Então, vou fazer isso agora, que aí eu consigo realizar os testes na REST API, assim começarmos o desenvolvimento dela. Aqui no Postman, basta vir aqui em Import, localizar aqui o arquivo, Open API, nota que ele já detectou aqui o nome, Alga Calendar, clicar aqui em Import, e beleza, ele chegou aqui nessa aba API, contém aqui a definição, o arquivo de definição, que pode ser editado aqui também, não teria problema, mas ele também ficou com todos os endpoints que colocamos, olha, todos os paths, todos organizados, com os exemplos também, por isso que é muito importante os exemplos, tanto aqui no corpo, olha, ficou tudo preenchido, então isso facilita muito na hora de desenvolver a REST API, de realizar os testes, e essa documentação aqui pode ser compartilhada e deve ser compartilhada entre a equipe. Tem só um único ponto que aqui que eu gostaria de alterar, que seria necessário alterar, na verdade. Está vendo esse base URL? Ele pegou aqui a primeira URL disponível do servidor, então colocou aqui a URL de produção. Para trocar essa URL para a URL de desenvolvimento, no caso para o host de desenvolvimento, clicar aqui em cima do lado do environment, adicionar um novo, deixar o nome de dev. Aqui na variable eu passo o nome daquela variável, base URL. Eu sei que isso daqui é uma variável por conta das chaves. Vou voltar aqui então. Aqui eu colocar em valor inicial http://localhost 8080, que geralmente seria
O host é a porta padrão do Spring, uma aplicação web do Spring. E aqui no Current Value eu vou deixar igual também. Bom, salvei esse env. Para trocar para esse env, basta trocar aqui em cima. E aqui, quando passarmos agora pelo base URL, olha, trocou para localhost 8080. Então, as requisições do Postman vão apontar agora para o local correto. Aqui deu conexão recusada, porque eu não tenho a nossa REST API desenvolvida ainda e nem em execução. E agora, com a especificação já importada no Postman, já preparada, podemos iniciar o desenvolvimento da nossa REST API baseado nessa especificação. Bom, já estou aqui com o projeto inicial que vamos utilizar nessa aula. Também vai estar disponível para você na descrição desse vídeo. Ele é basicamente um projeto Maven com Java junto com o Spring Boot. Eu utilizei algumas dependências aqui. Utilizei também o Spring Initializer para criar esse projeto. Então eu inicializei ele já com Spring Data, com Spring Starter Validation, Spring Web, com o driver do MySQL e também com o Lombok, tudo bem? Então já deixei esse projeto disponível para você, para não precisar criar tudo do zero, né? Mas basicamente ele está aqui no seu estado inicial, apenas com alguns arquivos. O banco de dados, como eu disse anteriormente, eu vou utilizar o MySQL. Ele já está inicializado aqui no meu ambiente local, mas você pode utilizar o Docker ou qualquer outra opção. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a configuração do banco de dados. No caso, vou descrever essa configuração aqui. Então seria Spring, data source. Assim como utilizamos o arquivo YAML para fazer as configurações, no caso para fazer as especificações da nossa REST API, eu vou utilizar o arquivo no formato YAML para fazer a configuração do meu projeto, como a conexão do banco de dados, dentre outras coisas. Então vou digitar aqui JWC, MySQL, localhost 3306, colocar o nome do banco, Alga Calendar. Vou passar aqui algumas variáveis, por exemplo, create database, if not exist, igual a true. Feito isso, ele vai criar o banco de dados caso ele já não exista. Aqui eu passo o username, vou utilizar o root e o password. Eu vou passar em branco porque meu banco de dados está sem senha. Depois eu passo aqui no JPA, Hibernate, TDL, auto, update. Então vou deixar com que o Hibernate crie as tabelas para mim, baseadas nas entidades. Eu vou deixar para mostrar os SQLs toda vez que for feita alguma consulta. Bom, essa aqui é uma pré-configuração, ela não tem muita relação com o que escrevemos anteriormente na especificação, mas ela é necessária porque a nossa REST API ela precisa de um banco de dados. Bom, então com o banco de dados já configurado, vou começar a criação da nossa primeira entidade. Eu gosto de começar sempre pela entidade, então vou criar aqui um pacote domain. Criar uma nova classe, seria o nosso reminder, que seria o lembrete. Já adicionei ela aqui. E agora vamos relembrar os campos necessários para esse modelo. Então vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco essa tela, vou tentar dividir a minha tela aqui em dois. Eu vou jogar aqui essa documentação desse lado. Posso utilizar essa página da especificação mesmo. Vamos relembrar aqui. Por exemplo, eu tenho esses três modelos aqui de reminder e o error message. No caso, o modelo mais completo de reminder que mais se aproxima da entidade de domínio, ou seja, que tem os campos que provavelmente vão existir aqui na entidade de domínio, seria esse do reminder detail. Podem existir alguns campos que vão ficar somente no banco de dados e na entidade e não vão ser expostos em uma REST API, tudo bem? Isso é bastante comum. Então vou começar a adicionar esses campos que são necessários aqui. Por exemplo, private long, id, private string, title, sempre batendo com os mesmos nomes para facilitar na hora do desenvolvimento. Não seria obrigatório, mas eu recomendo que seja assim. E aqui no caso da data, como seria aqui no valor, a gente colocou somente uma data, não colocou data e hora, eu vou utilizar o date do Java útil mesmo, tá? Não teria problema. E aqui eu coloco date. Beleza. E como isso trata de uma entidade do JPA, não vai estar disponível aqui na especificação da API. A API trata somente do contrato, mas eu sei que isso aqui precisa das annotations do JPA, então vou colocar aqui o @id do Javax, @generated value, strategy, generator, type
identity. No caso, o MySQL ele suporta esse tipo identity. Vou anotar já como @entity. Colocar somente o getter. Não vou colocar os setters aqui, já te explico o porquê. Vou colocar o builder e beleza. Bom, como é uma entidade JPA, preciso gerar um construtor. Então vou apertar aqui o atalho, no meu caso é o Alt Insert. Vou criar um construtor vazio. Só que esse construtor vazio eu vou deixar ele como protected, porque eu não quero que ele seja utilizado por mais ninguém, apenas pela JPA Hibernate, que ele necessita de um construtor vazio para as nossas entidades. E agora sim eu vou criar um construtor com todos os parâmetros. E para cada um desses parâmetros, eu vou até pular a linha aqui para facilitar a leitura. Para cada um desses parâmetros, com exceção do ID, que ele pode vir a ser nulo caso seja uma entidade nova que eu estou tentando salvar, eu vou realizar uma pequena validação aqui, utilizando a classe Objects do próprio Java. Objects required no null, title. E aqui embaixo eu vou copiar e colar só para facilitar. Passar a description e também o date. Por que eu estou fazendo isso daqui? Bom, quanto antes você realizar uma exceção, quando você receber um campo que está nulo e ele não poderia ser nulo, no caso date aqui na minha entidade não pode ser nulo, description nem title, somente o ID, porque se no caso essa entidade for a entidade nova, então o ID pode estar como nulo. Então quanto antes você falhar, melhor, tudo bem? Então essa é uma boa prática que eu sempre sigo. E como eu estou utilizando o Lombok, eu não preciso gerar os getters manualmente. Eu não vou gerar os setters, porque eu gosto de manter as minhas entidades, porque isso facilita eu manter o estado, ou seja, isso controla o estado da minha entidade. E para atualizar os campos da minha entidade, eu costumo fazer basicamente isso. Eu costumo criar um método chamado update, que recebe uma versão atualizada dessa entidade. Por exemplo, no método put, você vai acabar enviando uma nova versão dessa mesma entidade aqui. E eu atualizo dessa forma. Apenas os campos podem ser alterados. Por exemplo, ID não pode ser alterado, então eu vou manter ele do mesmo jeito. Faltou ponto e vírgula aqui e faltou somente o title. Reminder.title. Beleza, deixa eu só organizar aqui as propriedades para fazer mais sentido. E com essa entidade pronta, eu posso vir aqui e criar o repository dessa entidade, desse domínio aqui. Então vou criar um reminder repository. E vou implementar ele aqui. Implements, seria extends JPA repository. Eu passo aqui agora o reminder e o ID, o tipo do ID deste reminder. Bom, feito isso eu não preciso fazer mais nada. Deixa eu só pular uma linha aqui. Além desse extends, eu preciso dar um outro extends, na verdade, do JPA specification executor, passando o reminder como um template aqui, como a variável do template. Bom, beleza, parece que está tudo funcionando. Deixa eu tentar inicializar o Calendar Application, ele já está aqui para mim. Se não tiver ali em cima para você, basta você vir aqui em inicializar em modo debug ou em executar. Beleza, o projeto inicializou, então parece que está tudo certo. Se você receber algum problema por conta, por exemplo, do Lombok, se você quiser continuar utilizando ele, eu não creio que ele seja uma lib que gere tantos problemas assim, mas no caso você receber um problema para gerar essa configuração do Lombok, basta você vir aqui no IntelliJ, procurar por Annotation Processors e verificar se está habilitada essa opção de Enable Annotation Processing. Geralmente a IntelliJ e algumas outras IDEs vão alertar sobre a necessidade de ativar esse recurso, que ele vai gerar o código-fonte para você. Bom, então por enquanto tudo certo, deixa eu só parar a aplicação e vamos continuar a implementação da nossa REST API. Agora então vamos partir para os modelos de fato. Vou até ajustar um pouquinho a janela aqui, beleza? Vamos iniciar a implementação desse modelo aqui, do Reminder Input. Então deixa eu criar um pacote aqui, eu vou criar um pacote chamado API. Dentro dele eu costumo colocar os modelos e os controllers, então vou colocar aqui o Reminder Input, que seria o modelo responsável pela criação de um reminder, que representa aí a criação de um reminder. Vou passar basicamente as mesmas informações que estão ali. Private String Title, nota que ele não precisa do ID, então já está diferente da entidade. Description. E aqui o date útil.date.
Beleza, eu vou anotar ele como @data, não tem problema colocar os getters, setters e toString. No caso desse modelo aqui, ele apenas é um DTO, apenas um objeto para transferência de dados. Então não tem problema você utilizar o @data nele, os construtores com ou sem parâmetros. Mas é claro, para garantir que esse modelo aqui receba os dados de forma correta, vou colocar as validações nele. Então vou colocar aqui @notBlank. Vou passar aqui também @notBlank. E no caso da data, eu vou colocar @notNull. Beleza. Agora eu vou converter, no caso eu vou criar um método que vai converter esse reminder input em um reminder. Então vou passar aqui, public reminder to domain, por exemplo. Vou importar a classe dele aqui. E vou dar um return reminder.builder.build. E antes de dar o build, nota que esse builder aqui quem criou foi o próprio Lombok. Vou passar aqui apenas as informações que existem, title, date e a description. Deixa na ordem correta, beleza? Nota que assim eu consigo ter um construtor vazio que é só utilizado pela JPA. Eu consigo ter um construtor com todos os parâmetros com validação para evitar null pointers exception. E consigo utilizar também o builder para realizar a conversão, a criação de um objeto baseado nas informações de outro objeto. E eu consigo manter a consistência do estado da minha entidade, que é um dos objetos aí mais importantes de um projeto. E aqui eu vou criar um outro método, vou copiar e colar desse mesmo. Seria basicamente para aqueles casos que temos o ID da entidade, por exemplo, em um método put. Vou passar aqui o reminder ID, só que ele vem como parâmetro do método. Então agora eu passo aqui ID, reminder ID. Bom, acho que eu posso até mesmo fazer uma chamada aqui, uma combinação desses dois métodos para evitar a duplicação de código. E eu passo aqui reminder ID como nulo e deixo esse método preparado para quem quiser usar. Assim já está autoexplicativo que esse método pode receber nulo ou não. Beleza, o input está correto. Vamos gerar um outro modelo aqui. Agora o reminder detail. Então vamos lá, reminder detail. Vamos verificar aqui as propriedades. Bom, ele tem todas as propriedades que a entidade tem, praticamente. Então já vou deixar ele aqui como @data. Vou colocar também um builder para facilitar a criação desse objeto aqui. Eu vou passar todas as propriedades que eu já conheço. Então, private long ID, private string title, private string description, seguido de date, do date utils, date também. Com todos esses campos aqui. Nesse caso, como esse é um modelo para exibição, eu preciso criar um construtor estático para facilitar a conversão desse objeto. Então, eu preciso criar um construtor aqui que retorne, no caso, um método estático que retorna o próprio reminder detail. Então, vamos lá, reminder detail. Eu costumo chamar esse construtor estático aqui de off, porque ele vai receber um reminder e vai transformar em reminder detail. Então, ele transforma a entidade em um DTO. Agora eu passo aqui o builder, eu chamo builder, assim fica mais fácil para quem estiver utilizando. Builder.build. Agora sim, passo o ID, .title, falta somente a description e a data. Está faltando agora somente um modelo aqui, um objeto para ser criado, uma classe para ser criada. Eu vou copiar aqui o reminder detail e eu vou criar o reminder summary, que ele tem praticamente as mesmas informações. Então, posso copiar e colar, duplicar essa classe. Vou apagar somente o description e manteve a mesma estrutura, né? Reminder summary, off reminder, e continua seguindo aqui a especificação. Lembra que temos também o nosso error message, só que esse aqui é um objeto que já é implementado internamente pelo Spring, então não vou precisar criar o modelo dele também. A não ser que eu queira customizar o objeto do Spring, mas não é o nosso caso. Então, beleza, eu vou fechar aqui já esses modelos, já está tudo pronto. Preciso criar mais alguns objetos aqui, no caso do domínio, que seria alguns filtros para essa minha entidade.
Lembra que aqui no endpoint getReminders, ele possui esse filtro aqui por título. Então eu já vou implementar esse objeto antes de precisar criar a própria controller. Então, vamos lá, reminder, filter. Ele precisa receber um private string chamado de title, que é de acordo aqui com o nome da propriedade. Vou passar aqui o @data, não tem problema, ele pode ter o getter e setter. E agora eu vou criar o objeto que vai lançar esse filtro dentro do banco de dados. Existem várias formas de se fazer isso, mas no caso eu vou utilizar aqui o reminder specs, que seria um criador para as specifications. Então ele vai possuir um método estático aqui dentro, public static specification reminder, chamado using filter. Eu vou passar aqui o reminder filter, chamar de filter. Posso até diminuir um pouquinho essa tela aqui para facilitar a leitura do código. Beleza? Bom, e aqui dentro eu começo a implementação. Como a specification é uma interface, eu posso implementar ela aqui mesmo. Então vamos lá, eu vou criar aqui a implementação dela. Seria root, carry e builder. Vou realizar uma implementação como se fosse uma classe anônima, porque eu não preciso dar um nome para essa classe, vou apenas retornar ela. E agora eu preciso adicionar um return aqui, já como return null por enquanto. E agora sim eu passo crio uma lista de predicate, que seriam os objetos dos filtros. Vou importar aqui do list utils, predicates igual a new array list. E agora eu faço a decisão para saber se eu devo adicionar um filtro no banco de dados ou não. Baseado em quê? Baseado no valor que vem dentro desse filtro aqui. Então, se o filtro .getTitle, no caso, se isso aqui tiver algum texto, então vou utilizar o string utils. Vou utilizar o string utils aqui do próprio Spring, que ele tem um método chamado hasText, que verifica se a variável ela está vazia ou não, se a string está vazia ou não. Se ela não estiver vazia, eu passo predicates.add, chama aqui o builder que declaramos ali em cima, .equal, root, .getTitle, seguido aqui de filter, .getTitle. Então, estou verificando se o título que está na entidade é igual ao título que veio aqui nesse filtro. Vou apertar dando um erro de compilação aqui para mim. Ele disse que precisa de um javax persistent predicate e eu importei aqui o function predicate. Então vou apagar aqui o function predicate, o import que eu deixei errado, e vou colocar o javax persistent criteria. Isso, agora sim, está o import correto, seria esse daqui. E aqui por último, vou chamar o builder.end e passar todos os predicates to array. Criar um novo array aqui, necessário para converter. Então, a parte do filtro ela está concluída. Como o objetivo dessa aula não é explicar sobre specification, dentre outras coisas do Spring Boot, eu estou resumindo as explicações, tudo bem? O foco mesmo é criar essa REST API baseado nas especificações que estão ali no documento. Bom, então aqui está tudo pronto. Está faltando somente o controller. Então vamos iniciar o desenvolvimento do controller respeitando os paths que adicionamos aqui na documentação. Vamos começar aqui pelo getReminders, deixar eles assim. Vou criar aqui dentro do pacote API, reminder, controller, beleza? Deixa eu já diminuir essa tela aqui, porque essa é uma classe um pouco maior. Vou deixar ele como REST controller, por ser uma REST API. Vou passar aqui o request mapping, já para ser aplicado em todos os métodos, então reminders. E aqui eu já passo ao args constructor, para gerenciar o construtor com todos os argumentos. E eu já injeto aqui as dependências que eu preciso. No meu caso, eu só preciso do reminder repository. Eu vou chamar de reminders. E agora eu começo a adição dos métodos. Então, public list. No caso do nosso método get, que seria este primeiro, o retorno dele seria o reminder summary. Então, eu vou colocar aqui um reminder summary. Vou até importar ele aqui já. List utils, beleza? O nome pode ser, por exemplo, getAll. Passando, é claro, o filtro. Então, reminder
filter. Antes de passar esse filtro aqui, vamos só fazer um pequeno teste, uma pequena correção. No caso aqui, se o filtro estiver em branco, então if filter for nulo, caso ele não seja enviado nenhum parâmetro, eu vou, por precaução, já retornar o builder, que seria o construtor desses filtros, de forma vazia. Assim eu vou evitar um null pointer exception aqui, caso esse filter venha nulo. Beleza, então correção feita. Agora sim, eu preciso chamar o dis.reminders.findAll. Encontrei todos os reminders, vou deixar como reminder list, por exemplo. E agora como é que eu faço para converter esse reminder em um reminder summary? Porque, beleza, eu consultei todas as informações do banco de dados, descrição, dentre outras, só que eu não preciso enviar todas essas informações, preciso enviar um modelo simplificado de summary, para não pesar na minha conexão, no meu JSON de retorno aí da API. Então vou colocar aqui return, eu vou iterar sobre reminder summary, no caso eu vou iterar sobre reminder para criar todos os summary. Eu posso chamar aqui o string.map, e aqui eu chamo o reminder summary, off, para pegar aquele método estático. Depois eu chamo o toList para realizar a coleta de todos esses objetos que foram convertidos. Beleza, feito isso eu estou convertendo um objeto no outro. Faltou só passar aqui o getMapping, sem nenhum parâmetro, que esse aqui é o getMapping do /reminders, então já vai ler esse path que está aqui em cima. Vamos agora então para o post. Ele retorna um reminder detail, como podemos ver aqui. Vamos ver aqui em esquema, reminder input, e ele retorna um reminder detail. Então vou criar um método assim, já vou deixar como @postmapping. E é claro, o response status dele padrão, response status, eu vou deixar como 201, que seria o HTTP status created. Beleza? É como está aqui, tá vendo? Na especificação. Então vou deixar o nome dele como create. Já vou chamar aqui request body e @valid para validar o nosso reminder input. Deixar o nome como input. E agora eu vou começar a especificar o corpo do método. Então seria basicamente input, preciso converter isso em um reminder, então vou utilizar o método toDomain. Então ele vai converter um objeto no outro. Agora que eu tenho um reminder, eu posso simplesmente chamar o dis.reminders.saveReminder. Beleza. E agora no retorno, eu posso fazer o seguinte, reminder detail.off reminder, e eu converti um objeto no outro. Então ficou bem simples, tá vendo? Não precisamos colocar aquelas chamadas longas de construtores ou de builders aqui dentro do controller. O código fica bem enxuto. Agora podemos passar para o método de get, que seria o getById. Deixa eu só fechar esses outros aqui. Seria este daqui agora. Então ele precisa de um path para um reminder ID. Ele retorna apenas um objeto, que seria o reminder detail, e não precisa receber nada, além da variável que está no path. Então vamos lá, eu vou passar aqui, criar o nome do método antes. Então vamos lá, retorna reminder detail, get1, @path variable, long reminder id, que eu passo getMapping. Agora aqui sim eu preciso passar um outro valor, reminder id. Então esse seria basicamente para combinar esse path com esse. Posso colocar um barra aqui, mas é opcional, posso deixar sem. Ele vai entender que esse aqui é uma outra parte do path. Agora eu vou tentar localizar esse reminder pelo id. Reminders, find by id, no nosso repository, or else throw. No caso não vou gerar nenhuma exception customizada, mas seria uma boa prática gerar aqui. Assim que eu encontrar o reminder, eu vou basicamente retornar ele em formato de reminder detail. Agora você me pergunta, por que não retornar simplesmente o reminder que está idêntico aqui ao reminder detail? Bom, realmente essa classe está com as mesmas propriedades dessa outra que seria a minha entidade. Só que a entidade é um objeto muito mais complexo do que simplesmente esse objeto aqui, que é para transferência de dados. Eu não recomendo você retornar a sua entidade nos seus endpoints, nem receber elas. Elas são objetos da JPA, elas são gerenciadas pela JPA, elas podem ter proxies dentre muitas outras coisas. Então são objetos muito pesados
para serem enviados nessa serialização que acontece quando você retorna esse objeto e ele é transformado em JSON pelo próprio Spring, utilizando o serializador padrão, que seria o Jackson. Então, não recomendo que você retorne de forma alguma uma entidade aqui nos seus controllers. E agora aqui embaixo eu vou fazer o método put. Vamos lá então. Ele retorna void, o nome dele é update. Ele recebe aqui um request body, então vou deixar como @valid já. Seria o reminder, o próprio reminder input. Não é todo o caso que a atualização vai ser permitida para todos os campos. No nosso caso, os campos para criação e para edição são os mesmos, mas isso pode variar, tudo bem? Não tem problema. E no caso aqui, além do input, não podemos esquecer do @pathVariable e passar aqui o long reminder id. Beleza, agora sim, put mapping reminder id. E aqui no response status padrão, response status no content. Seria o response status de sucesso padrão. Beleza, a parte de configuração do REST está pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. This.reminders. Vou buscar aqui pelo ID, reminder ID. Or else true. Não tem problema. Vou renomear ele para actual reminder, só para diferenciar. Então seria o reminder que está dentro do banco de dados que foi consultado. E aqui no input vou converter ele para um domínio. Passando o reminder ID, ele não vai ser utilizado, mas eu vou passar ele mesmo assim, não teria problema. E esse aqui seria o updated reminder. Agora sim eu estou com o reminder atualizado e o reminder que está no banco de dados que está desatualizado. Só que agora eu preciso falar para esse reminder aqui atualizar com os campos possíveis, que não são todos. Por exemplo, eu não posso alterar o ID, eu posso somente alterar o título, a descrição e a data. Essa entidade é bem simples, mas podem existir entidades com campos muito mais complexos que não podem ser alterados, podem ser apenas alterados com alguma outra rotina, como data de criação, data de atualização, dentre outras coisas. Então isso ajuda a proteger o estado da minha entidade. Agora eu vou fazer o seguinte, reminders.save, vou passar aqui o actual reminder, mas é claro, antes de salvar ele eu preciso atualizar os campos. Então chamo actual reminder.update, passando o updated reminder que chegou aqui desse input. Eu posso até simplificar, posso passar ele aqui direto, que ele já vai fazer a conversão, assim eu crio uma variável a menos. Beleza, então a parte de atualização está pronta, faltou somente o delete. O delete seria quase a mesma coisa, public void delete, recebe aqui um path variable, long reminder id, delete mapping, recebendo também aqui um reminder id, e aqui um response status, mesma coisa, no content. Beleza, bom, this.reminders.findById, reminder id, or else true.var. Extrair uma variável, encontrou, e agora sim eu passo o delete, reminders.delete, reminder encontrado. Bom, aparentemente concluímos a implementação. Vamos verificar aqui, reminders, delete, put, get, post. Bom, aparentemente tudo certo. Vamos fazer o seguinte então, deixa eu maximizar aqui, inicializar a nossa aplicação, verificar se não faltou nada, se não tem nenhum erro de compilação. Beleza, a aplicação inicializou. Nota que não implementamos nada da parte de segurança, já que não é o foco deixar essa API com segurança aqui. O foco mesmo é implementar a parte de contratos. Então vamos testar aqui via Postman, vamos verificar se o contrato está sendo de acordo com os exemplos aqui, se ele está sendo cumprido. Vamos fazer o seguinte, vamos consultar os lembretes primeiro, mesmo que não retorne nada. Deixa eu tirar aqui essa variável title. Bom, deu 200 aqui, ok, então funcionou de primeira. Vamos tentar criar um reminder agora. Reunião semanal com o time. Vamos criar um outro tipo de reminder aqui com outro nome.
reunião mensal com o time. Mudar aqui a data, 12. Beleza, ó, tá criando normalmente. Deixa eu criar mais alguns. Vamos tentar consultar. Ele está listando corretamente, ó, não está listando com o campo de description. E agora na hora de consultar por ID, agora sim. Olha, aqui no Reminder ID ele ficou um número que não tínhamos colocado antes, mas não tem problema, eu vou fixar aqui como 1. Bom, ele encontrou, olha. Vamos tentar atualizar um Reminder então, vamos lá. Vamos colocar aqui no ID do path número 1, reunião trimestral. Reunião trimestral com o time. Vou ter aqui a data para o dia 5 do 5, por exemplo. Retornou 204, tá certo? Vamos verificar agora na busca se atualizou mesmo. Ó, reunião trimestral, então aparentemente tudo certo. Aqui também. Vamos tentar remover. Ter aqui para 1, delete, 204. E quando eu tentar dar o get, bom, aqui sim ele está errado. Agora ele deu internal server error, caso ele não consulte, porque não especificamos a exception, né? Então aqui estaria errado. Caso ele não encontre algo, teria que retornar o 404 e não um erro 500. Então vamos lá. Vamos aqui no controller. Vamos trocar aqui o or else throw. Então, vamos lá, or else throw. Esse aqui recebe um supplier, no caso uma exception. Vou colocar um new response status exception. Existem outras formas de fazer isso, só que essa aqui é uma das formas mais simples. Essa exception aqui, que é do próprio Spring, ela recebe um status e uma mensagem. Então vou já jogar aqui, deixa eu jogar em outra linha, o status de not found. E é claro, uma mensagem, né? Por exemplo, lembrete não encontrado. Eu coloquei um N mais aqui, lembrete não encontrado. A mesma coisa eu vou fazer para os outros métodos. Lembrete não encontrado e lembrete não encontrado. Deixa eu pular uma linha aqui, beleza? Aqui também. Já que esse path aqui representa um recurso, se esse recurso aqui, que é o nosso reminder, se ele não for encontrado, eu devo retornar essa mensagem. Bom, vou utilizar aqui um método da IntelliJ, uma facilidade da IntelliJ. Eu vou apertar aqui o Ctrl Alt M. Eu vou encapsular isso aqui dentro de um método chamado find or fail, que já gera, que já fica igual em todos os lugares. Ele pediu aqui para dar o replace, beleza? Para manter a organização, método private depois dos métodos públicos. E agora ficou bem mais simples, olha. Find or fail, mesma coisa aqui. E aqui também. Tudo tem o mesmo comportamento, então não vai ter problema. Vamos testar novamente. Deixa eu parar aqui a API. Inicializar de novo. Beleza, a aplicação inicializou. Vamos realizar o teste de novo então. Vamos tentar buscar algo que não exista. Olha, 404, agora sim. Not found. Status, timestamp, path. Ele só não veio os detalhes aqui, mas não tem problema. Mas bate aqui com a especificação. Vamos ver. Na especificação, nos esquemas. Aqui o error message, olha. Timestamp, status, error e o path. Faltou somente o message. Esse aqui provavelmente não tem uma mensagem de detalhe, mas não tem problema. Vamos realizar aqui o put então. Vamos ver se deu certo. 404. Mesma coisa, ó. Mesma mensagem. Então tá tudo certo agora, tá de acordo com o contrato que especificamos. Os status têm que bater também de acordo com a especificação, não somente os paths e os modelos. Bom, mergulhador, então essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa implementação e de utilizar o Design First junto com o OpenAPI na hora de desenvolver uma REST API. Isso facilita muito o desenvolvimento em conjunto, junto com os times de back-end e front-end, dentre outros times aí. Porque assim os dois times conseguem andar em paralelo e no final realizar a integração, mesmo que a API REST não esteja pronta ou que o front-end não esteja pronto no momento do desenvolvimento da especificação. Então se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, se ficou com alguma dúvida, deixa o comentário, a gente vai tentar te ajudar. Essa foi uma aula bem longa com muitos assuntos, mas não tem problema. E é claro, se você tiver uma sugestão, deixa pra gente que a gente tenta gerar um conteúdo para você também. Então até a próxima aula.